Olá, chicos, como estão? Bien? Nesse momento de isolamento social em que a gente se encontra, nesse momento em que o coronavírus nos está assustando, é muito importante que a gente que está estudando espanhol aprenda também frases, vocabulário relacionado, frases úteis, né? Referente a este assunto. E é importante também que a gente queira, se interesse por saber aquilo que está acontecendo com os nossos vizinhos de porta ou com os nossos vizinhos em geral. E aí a gente vai procurar na imprensa em língua espanhola, né, informação sobre isso. E como é que você vai fazer para entender? Então hoje eu trouxe algum vocabulário para a gente poder treinar, entender um pouco mais quais são as palavras principais relacionadas a esse assunto. Nós que somos cidadãos do mundo, estamos preocupados em ver, né, em saber, adotar melhores condutas. E aí, se a gente olha o que o nosso vizinho está fazendo, quem sabe ele está fazendo uma coisa legal que a gente não tinha pensado ainda e a gente pode copiar. Por exemplo, isso aconteceu lá no Chile. O Chile adotou o mesmo procedimento que teve lá na Alemanha. E ele é ele é o país aqui da América Latina que tem apresentado os melhores números, os melhores dados com respeito a toda essa pandemia. E falando em pandemia, a gente vai repetir essa palavra em espanhol. Em espanhol, pandemia é pandemia. Igual a epidemia também, a gente vai ter epidemia, ok? Muito bem. Então a gente já sabe, el coronavírus é um vírus que se propaga rapidamente, ou seja, é um vírus que se espalha rapidamente, tá? Essa espalhar é propagar. E como se dá a propagação? Se dá por el contacto. Contacto, combinado? E aí são gotículas respiratórias, né? Que saem da boca e da nariz. E aí você vai observar que nariz em espanhol é feminino, la nariz. La boca, la nariz. Gotículas que saltam, que salen de boca e nariz, ou de la boca e de la nariz. E aí a pessoa desavisada ou inocentemente encosta na superfície contaminada e leva aos olhos, à boca e se contamina também. Toda essa situação faz com que nós adotemos medidas diferentes daquelas que nós já estávamos acostumados, né? Então a gente está vivendo um momento de distanciamento social. Estamos lejos, alejados uns de outros, né? Nós estamos ficando longe. Essa distância, pelo menos essa distância de 1 metro, né? Isso aí, estar longe é lejos, lejos. Alejamento, alejado, distante, distanciamento social. E também vários países também já decretaram quarentena. E você vai observar que quarentena em espanhol, apesar de ter o mesmo som, foneticamente é idêntico ao português, mas ortograficamente a gente vai ter o C-U-A, porque em espanhol a gente não tem a combinação Q-U-A, Q-U-A. E agora a gente vai ver sintomas. Olha aqui outra palavrinha com a sílaba tônica diferente. Sintomas. Nós temos sintoma em português e síntoma em espanhol. Então agora vamos ver como que essa doença afeta o nosso sistema imunológico. Sistema imunológico, a gente fala sistema imunológico. Olha a combinação aí, imunológico, sistema imunológico. E faltou aqui falar a palavrinha doença. Doença em espanhol é enfermedade. Esta enfermedade ha ocasionado uma pandemia, ¿sí? Por el brote. Brote é o surto. O surto da doença fala el brote de la enfermedad, sim? Então vamos ver quais são os sintomas. Febre, tosse, ou tos seca também, dolor de garganta,
dor de garganta, dolor de cabeça, dificuldade respiratória. Olha como que você vai falar para mim dificuldade, bem bonito. Dificuldade respiratória. Cansancio, congestão nasal, rinorrea, que é a coriza, ou secreções nasales, rinorrea. Secreções nasales. E nos piores dos casos, né, a gente tem a enfermedade leve e a enfermedade grave. Em los peores de los casos, temos pneumonia. Até pneumonia. Pneumonia. Sim, de acordo? As pessoas mais velhas e aquelas portadoras de doenças como hipertensão arterial, diabetes, problemas cardíacos, elas estão mais sujeitas a esse tipo de doença. E a gente vai falar em espanhol, pessoas mais velhas, personas mayores. Personas maiores, ok? É mais respeitoso dizer assim, personas maiores. E as doenças que também favorecem, né, o agravamento da doença, a gente tem hipertensão arterial, problemas cardíacos, diabetes. Esses são muito fáceis, não é mesmo? Dá pra gente entender, eles são transparentes, não é isso? Bom, e aí agora a gente vai para a prevenção, não é? O que a gente tem que fazer? Todo mundo já sabe, mas nunca é demais repetir. Especialmente em espanhol. Talvez vocês ainda não sabem, né, como dizer aquilo que vocês já sabem fazer, dizer isso em espanhol. E a primeira coisa que a gente vai fazer é lavar-se las manos com água e jabón. Repitam aí, hein? Lavar-se las manos com água e jabón. Ou se não, usar álcool gel ou álcool em gel. Álcool gel, álcool em gel. Usar o álcool em gel, não é mesmo? O que mais que a gente tem de possibilidades para se prevenir? Usar mascarillas. E aí a gente tem também tapa-bocas, né? São diferentes nomes para essa máscara, tá? Mascarilla, usar mascarilla. Evitar tocar-se la cara. Evitar tocar la boca, los ojos e la nariz. E aí você vai ver que cara em espanhol a gente pode falar perfeitamente. Às vezes, né, falar assim, põe a mão na cara, tocar a cara, fica engraçado em português, né? Em espanhol é perfeito. No tocar-se la cara. No tocar-se la cara. E multidão. Como é que a gente fala multidão? Multitude. Evitar multitudes. Evitar multidões, aglomerações. Agora, a gente também tem uma outra sugestão que todo mundo tem que adotar. Cobrir-se la boca e la nariz com el codo, cotovelo, com el codo doblado. Quando, sim, em casos de tos ou estornudo. Achim! Então, cobrir-se la cara, la nariz e la boca com el codo doblado. Muito bem! Permanecer em casa. A gente já permanece em casa mesmo, né? E ir pro hospital só em caso de agravamento mesmo, né? Isso todo mundo já super sabe, né? Não tem outra saída. E aí, em caso de tos, fiebre, né, do agravamento, você vai buscar atenção médica. Atendimento médico fala atenção médica. Diante de todas essas situações, é que a gente tem que propor o distanciamento social, a quarentena, devido ao brote desta enfermedade. O que acontece? Todo mundo começou a posponer as reuniões, os viajes, os planos, todo. ¿Sí? Posponer. Posponer é adiar, ok? Mudar para uma data mais adiante. Sim? E aí, qual que seria o tratamento? Por ahora no tenemos tratamiento, no tenemos vacuna. Vacuna é vacina. No tenemos vacuna para tratar. Lo que se hace es tratar los síntomas. O que pode fazer é um tratamento para paliar, né, os sintomas.
Muito bem, então gostaria que você compartilhasse esse vídeo com todo mundo e aproveitasse para treinar esse vocabulário. Vai lá nos jornais, nos vídeos que você encontrar no YouTube, no Google e começa a ler as notícias, o que está acontecendo nos nossos países de língua espanhola. De acordo? Beso grande, cuídense, lávense las manos, manténganse alejados, cuídense. Besitos, adiós.